Olá, pessoal. Aqui é Ana Paula e como prometi para vocês na aula passada, vamos ver como evoluiu a política do Brasil desde o reinado de Dom Pedro I. Dom Pedro I e Dona Leopoldina assumiram o trono do Brasil a partir da Declaração de Independência de 1822. O reinado não foi longo. A imperatriz Leopoldina morreu cedo, em 1826, com somente 29 anos de idade. Dom Pedro se casa novamente, dessa vez com Dona Amélia. O reinado dele no Brasil foi curto, pois foi interrompido por uma guerra pelo trono português. Com a morte de D. João VI, Dom Pedro I, que seria seu herdeiro, abdica em favor de sua filha mais velha, Dona Maria II. Porém, Dom Miguel, seu irmão, com apoio da mãe Carlota Joaquina, tenta assumir o trono à força. Para garantir a coroa da sua filha, em 1831, Dom Pedro I abdica do trono brasileiro e retorna a Portugal. Ele deixa no seu lugar seu filho, Pedro de Alcântara, na época um menino de apenas 5 anos, como príncipe regente. Aqui no Brasil, o príncipe ficou primeiramente sob a tutela de José Bonifácio de Andrade Silva e depois de Manuel Inácio de Andrada Souto Maior, o Marquês de Itanhaém. Houveram diversas guerras civis durante esse período regencial. E justamente por isso, o grupo liberal do governo manobrou para que a maioridade do príncipe fosse antecipada. Assim, ele assumiu o trono em 1840, como Dom Pedro II, pouco antes de completar 15 anos. Ele casou-se com Teresa Cristina, princesa do Reino das Duas Sicílias, com quem reinou durante 49 anos. Tiveram 4 filhos juntos, Afonso, Isabel, Leopoldina e Pedro Afonso. Deles, os 2 meninos faleceram ainda na infância. Durante esse período, o país passou por muitas transformações, mas 2 acontecimentos se destacaram: a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, e a abolição do trabalho escravo, assinado pela Princesa Isabel em 1888. Seu reinado dura até 1889, quando sofre um golpe de Estado militar que instaura a República, em 15 de novembro. A família imperial é expulsa do Brasil e segue para a Europa. Exilado na França, Dom Pedro I faleceu em 5 de dezembro do ano de 1891, vítima de pneumonia, aos 66 anos. Quem assume a presidência é o Marechal Deodoro da Fonseca, instituindo a República Presidencialista no Brasil. Começa então a chamada República Velha, ou Primeira República, que durou de 1889 até 1930, quando assume Getúlio Vargas. Nesse período, ocorreu a chamada política do café com leite, que é o nome que se dava ao processo de alternância de poder entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Ele teve início em 1898, sob a presidência de Campos Salles. Uma das características mais marcantes desse período da Primeira República foi o fato dela ter sido comandada pelas oligarquias regionais. Isso foi possível por causa da adoção do sistema federativo de governo, inspirado no modelo dos Estados Unidos e, em parte, no modelo positivista de Augusto Conte. As antigas províncias converteram-se em estados da federação e tinham total autonomia para decisões políticas, econômicas e militares. E houve uma grande, então, descentralização do poder.
Tudo isso era garantido pela primeira lei máxima da nossa Primeira República, a Constituição de 1891. O problema é que aqui no Brasil, essa autonomia dos estados acabou sendo convertida no estabelecimento de feudos eleitorais, nos quais prevaleceram práticas como o coronelismo, que resultava no exercício do poder a nível local, de forma completamente arbitrária. O coronelismo foi uma prática política comum durante a Primeira República. Era baseada nos coronéis, latifundiários que exerciam o poder político, econômico e social, principalmente no interior do país, e que coagiam seus subordinados a votarem em seus candidatos nas eleições. Caso o eleitor não votasse no candidato indicado, poderia ser punido. Dessa forma, mantinham seu poder por meio de alianças políticas junto às oligarquias estaduais. O voto de cabresto foi o símbolo do coronelismo no Brasil, porque o voto aberto facilitava o controle dos coronéis no voto de seus trabalhadores. Esse controle se dava mediante trocas de pequenos favores e ameaças. Os eleitores eram conduzidos às zonas eleitorais por transportes financiados pelo coronel, e como a grande maioria era analfabeta, apenas colocavam nas urnas eleitorais a cédula já preenchida com o candidato fiel ao coronel. Vale ressaltar que durante esse período não havia justiça eleitoral, ou seja, não havia um órgão oficial responsável pela fiscalização do processo eleitoral, e não havia punições para quem coagisse o eleitor a votar em determinado candidato. Isso contribuiu para a formação de articulações políticas entre as próprias oligarquias regionais, a fim de garantir a permanência no poder e a manutenção de seus privilégios. Entre os estados, os mais poderosos, política e economicamente, eram São Paulo e Minas Gerais. São Paulo era o maior exportador de café e Minas Gerais de leite, o que deu origem ao nome de política do café com leite. Apesar desses dois estados do Sudeste serem mais poderosos e com capacidade de articulação maior, alguns outros estados também tinham força política e econômica. Havia o estado do Rio Grande do Sul, cuja tradição positivista resultou em Getúlio Vargas e que tinha a sua economia respaldada na pecuária, e o estado da Bahia, cuja economia dependia da produção e da exportação do cacau. O fim da República Velha e da política do café com leite acontece com a Revolução de 1930, quando assume Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul. Mas este é um assunto que trataremos numa próxima aula. Na semana que vem, iremos tratar do voto no Brasil, e em específico, o voto feminino, as origens no mundo, o papel das sufragistas no Brasil e a evolução do voto até os dias atuais. Espero vocês. Até lá!